Acharam? Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Isto acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho, palavra do Senhor. Amém? Até aí. Na semana passada, nós entramos no capítulo 2 de Romanos. E esse capítulo, ele marca uma mudança no texto de Paulo. Uma mudança, Paulo antes estava no capítulo 1 dirigindo-se claramente aos gentios. E aqui ele está se dirigindo especificamente aos judeus. Qual é a tônica que é despertada e colocada nesse texto? É colocado nesse texto claramente para nós o lugar da lei, o lugar de importância da lei de Deus. E como nós devemos lidar com essa lei de Deus. Alguns vão dizer, a lei de Deus está no Antigo Testamento. A lei de Deus, Deus tem uma lei, e essa lei é do tempo antigo, da dispensação antiga. E a lei de Deus, ela está no Antigo Testamento. E a gente vai ver claramente aqui que não. Deus nos deu uma lei, e essa lei dele tem validade permanente. A lei de Deus não deixa de ter valor permanente. A lei de Deus nos é dada, e para nós servirmos a lei de Deus. Sabe qual é a diferença que existe a partir do Novo Testamento? É que o mesmo Deus que nos deu a sua lei, também nos deu o poder para viver essa lei. Porque Deus injetou em nós uma vida permanente. Deus nos regenerou. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você. Regeneração é uma mudança interna em nós. Quando nós falamos de justificação, que nós somos justificados por Deus, nós estamos falando de uma visão externa. Deus nos olha e nos vê justo. Mas quando nós falamos de regeneração, estamos falando de uma mudança real dentro de nós. Deus não apenas nos vê justos, mas Ele nos torna justos. Ele muda dentro de nós toda a nossa disposição, que é naturalmente para o pecado, que é naturalmente para a iniquidade, e nos faz viver, agir, comportar-se como justos, de verdade, de fato. É por isso que nós, dentro de nós, precisamos entender que a lei de Deus, ela é permanente. Quando eu falo da lei de Deus, estou falando da lei moral, daquilo que Deus diz, não faças, não viva, não realize. Deus diz, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, Essa lei, ela está valendo. Ela está valendo. Amém? Você crê nisso? A lei de Deus está valendo. Deus tem leis. E quando a gente fala em leis, num mundo como o nosso, onde as leis são trocadas, relativizadas, as leis são aprovadas,
ao bel prazer do grupo político que está no poder, quando a gente fala de leis e as leis são tratadas de forma absolutamente despreocupadas com o princípio que rege a lei, porque a lei é para implantar o quê? Justiça, equidade. A lei é para tratar todos como devem e precisam ser tratados. A lei não é para ser igual, a lei é para contemplar a necessidade de cada um. Por isso ela precisa ser uma lei que beneficie e cuide daqueles que necessitam dela. E aí nós estamos aqui vendo no texto de Paulo, no versículo 12, que Deus deu uma lei interna para cada um de nós. Quando o ser humano nasce, ele já nasce com uma noção de verdade, de justiça, do que é reto, do que é certo, do que deve ser feito. Todo o ser humano, dentro de si, mesmo tendo perdido a semelhança com o próprio Deus, ele não perdeu a imagem de Deus. O ser humano carrega dentro de si uma consciência daquilo que é bom e daquilo que é correto e daquilo que se deve viver. Então o ser humano tem dentro de si consciência quando peca, por mais que seja o ser humano mau, depravado, completamente desajustado, mesmo o bandido mais perigoso, ele também tem uma consciência de certo, de errado, daquilo que é dito. Nós já pregamos aqui, inclusive, que a natureza aponta para Deus de tal forma que aqueles que conhecem a Ele, que conhecem a Deus, ainda que pela natureza, são indesculpáveis. Lembra disso? Amém? São indesculpáveis. Ninguém tem desculpas para permanecer de forma errada, porque existe uma lei de Deus. Certo e errado existem. É o óbvio, mas a gente tem que dizer o óbvio, porque vivemos numa sociedade tão atormentada por ideologias, por concepções equivocadas, que a gente tem que dizer o óbvio, o mais claro. Há uma lei, há regras, há mandamentos. Deus não é mau, a lei não é má. A lei é para dizer para a gente, não faça isso, porque isso gera morte. O pecado gera morte, o pecado nos destrói, o pecado domina o homem e destrói o ser humano. Quando Deus dá uma lei para o homem, não é para limitar a sua felicidade, não é para tornar o homem infeliz. Deus dá uma lei, porque a lei é para equilibrar, a lei é para dizer, até aqui você pode ir, até aqui você deve ir. Então pare de ser influenciado pela cultura e pela nossa época que diz que quer e que deseja viver sem lei. Todos nós precisamos viver debaixo de leis, de princípios, de regras, de mandamentos, de verdades que são imutáveis. Amém? E é isso que Paulo começa dizendo aqui: todo aquele que pecar sem lei também perecerá. Põe aí na tela, por favor. Todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Mantenha aí. Então, independente de sermos judeus de nascimento, os judeus foram o povo que recebeu a graça de Deus de ter o privilégio de receberem de forma imediata a lei de Deus. Mas a lei de Deus vale só para os judeus? Não, a lei de Deus vale para todos nós. E a lei de Deus é colocada dentro de nós, de forma que ninguém pode dizer que não conhece a lei de Deus. Pense num psicopata. Pense, está dando uma série na Amazon, Tremembé, a prisão dos famosos, crimes famosos entre aspas.
E ali mostra vários crimes violentíssimos que foram cometidos, e eles estão tudo na mesma prisão, e fala da história de cada um daqueles crimes. Eu não gosto normalmente de ver filmes de crimes, sabe? Eu não gosto. Minha esposa que gosta de ver aqueles filmes todos de crime, gosta de ver, né? Tem um caso lá que a mulher cortou o marido todinho, pedacinho, botou dentro da mala e levou ele embora. Eu fico preocupado com isso, ela fica vendo isso. Fico preocupado, corto. Falei para ela, devo me preocupar? Ela gosta de ver esses filmes. Mas mesmo a pessoa, o indivíduo mais horrendo, mesmo o indivíduo mais perigoso, mesmo o indivíduo mais sanguinário, o que diz a palavra de Deus é: todo aquele que pecar sem lei também perecerá. Não adianta você e eu negarmos a lei de Deus. Não adianta nós fugirmos de Deus. Não adianta agirmos como se a lei de Deus não tivesse valor. A lei de Deus permanece de pé. E a lei de Deus não é uma censura para nós nos afastarmos do que é bom. As pessoas acham assim: poxa, tudo que é bom não pode. Não, tudo que é ruim é que não pode. O problema não é o açúcar, é o excesso do açúcar. O problema não é o sal é bom. O problema do sal é o excesso dele. O problema não é o sexo, é feito fora do casamento. Esse é o problema. O problema não é o dinheiro é bom. Eu também quero dinheiro. O problema é amar o dinheiro. O problema do amor não é o amor que é um problema. Amar é sempre bom, mas já reparou que tudo que nos faz pecar é também por causa do amor? O amor ao dinheiro, o amor àquilo que nós consideramos bom e que traz destruição e morte. Então, meus irmãos, a primeira realidade aqui que nós precisamos ver no texto é: não importa se você diz conhecer a lei de Deus ou não, você vai ser julgado por essa lei. Amém? Nós seremos julgados pela lei de Deus. Haverá um julgamento individual que cada um terá que passar. Não como às vezes é visto por alguns. Olha, vai aparecer lá no céu cada pecado que eu cometi. Que vergonha. Aonde está isso na Bíblia, meu irmão? Não tem isso. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas o julgamento pelas nossas obras não é para salvação. Repita comigo: o julgamento que passar pelas obras não é para a nossa salvação. Aí repita comigo: é para o nosso galardão. Exatamente, porque ninguém é julgado pelas suas obras para ser salvo. As nossas obras não vão nos salvar. As nossas obras não vão nos salvar. Eu vou ter que repetir isso aqui milhões de vezes. Já digo isso aqui há 14 anos desse púlpito. As obras não vão nos salvar. Mas Deus preparou as obras para que nós andássemos nela. As obras não salvam, mas as obras são para ser vividas, não para conseguir a salvação, não para conquistar a salvação, não porque eu desejo ter a salvação, vou buscar minha salvação. Se você esperar buscar a sua salvação, você estará absolutamente perdido, porque você não vai, por conta própria, levantar da sua caminha de manhã, 9 horas da manhã, vou para a igreja para buscar minha salvação. Você não tem condições, ninguém tem. Ou pode você fazer tudo isso para ser um religioso, para se tornar um fariseu, um moralista, que acusa os outros, que impõe regra para os outros, que vigia a vida do outro, que se acha mais santo que o outro, que fica fofocando.
nas redes sociais, olhando a vida das pessoas, tomando conta de todo mundo, legislando sobre a vida dos outros. Quem busca viver a lei de Deus sem conhecer a Deus, só se torna um moralista. Mas todos nós temos que prestar contas à lei de Deus, com lei ou sem. Ou seja, sendo judeu ou não, você vai prestar conta das suas atitudes, das suas obras. As obras que você faz, elas terão peso na sua vida eterna. Versículo 13, bota aí para mim. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Veja comigo aqui a diferença que Paulo estabelece. Há um grupo de pessoas que ouvem a lei, mas não praticam. Ouve a lei, mas não pratica. Conhece gente assim? Se conhece, guarda para você. Porque não importa a vida do outro, importa a sua vida. Amém? Lá em casa a gente tem uma musiquinha. Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. A gente canta um para o outro. Quando alguém começa lá em casa a falar qualquer coisa que não é da nossa conta, a gente começa a cantar essa musiquinha um para o outro. Ou então chamar o outro, ô fofo, fofoqueiro. Meu filhinho, coitado, ainda bem que ele não está aqui. É o que sempre pergunta tudo, e a gente fala, fofo. Ele fala, pai, mas é que eu sou curioso. Guarda a sua curiosidade para você. A lei de Deus é para ser praticada. A lei de Deus é para ser vivida. A lei de Deus é para se experimentá-la. A lei de Deus não me dá autoridade sobre a vida do outro. A lei de Deus julga a minha vida. Não eu julgo a vida do outro. O próprio Jesus vai dizer, você fica tomando conta do cisco no olho do outro e esquece a trave, a árvore que está no céu. Olhe para você, deixa a lei de Deus mudar quem você é, porque não são os que ouvem a lei que vão ser justificados. Quem é justificado? É quem de fato pratica a lei de Deus. Quem recebeu a Cristo de verdade, pratica a lei de Deus, torna essa lei de Deus uma parte da sua vida. Nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras e a lei são consequência daquele que foi salvo, amém? Se você foi salvo, você cumpre a lei de Deus. Se você foi salvo, você vive a lei de Deus. Se você foi salvo, você honra a lei de Deus. Se você foi salvo, você quer fazer valer a lei de Deus. No coração, você quer praticar a lei de Deus. Você quer se entregar à lei de Deus. Você quer experimentar a lei de Deus, porque a lei de Deus é boa. Quando as pessoas falam sobre os crentes, a gente pode jogar bola, a gente pode soltar pipa, a gente pode dançar, a gente não pode dançar onde não é conveniente. A gente pode comer num restaurante, mas a gente vai fazer isso num lugar que é conveniente para nós. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu vou escandalizar um irmão, eu não faço, porque eu vou escandalizar. Eu posso tantas coisas, mas eu abro mão de coisas que eu posso fazer para que eu não escandalize o irmão. Quando eu era pastor logo no início, muito novo, com 27 anos eu fui pastor, então eu brincava às vezes com algumas coisas, com algumas pessoas, e eu comecei a pensar, elas levam muito a sério o que o pastor está falando. E às vezes era uma brincadeira. E eu comecei a entender o peso das minhas palavras. Nós precisamos entender que a lei de Deus é um presente para nós. A lei de Deus é para dar rumo à nossa vida. E a lei de Deus é para que a gente viva e pratique a lei de Deus.
Então pense que nós temos uma lei. Essa lei é para ser experimentada, vivida. Versículo 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam uma lei. Então, o mundo inteiro não tem uma lei, as pessoas que não conhecem a Deus não têm uma lei, mas eles são internamente, eles têm uma noção de certo e errado, amém? Ninguém é inocente, não. O ser humano não nasce inocente. O ser humano nasce pecador. Uma criancinha tão inocente. Não existe inocência. Todos nós pecamos. Todos nós nascemos do pecado. Criança também é meu, eu vou bater, bate, morde, e dá careta, e segrega outra criança, se aprender em casa que é para fazer, aí que vai fazer mais ainda, fala mal da outra criança, briga. Criança também, idoso também, e nem todo o velhinho, fofinho, gostosinho, não. Tem idoso que é rancoroso, que é mal-humorado, que não gosta de criança. Tem idoso que vira a cara para as pessoas. Lá no meu condomínio tem uma vizinha que ela não gosta de criança, não gosta. Aquilo que tem dentro do nosso coração não está ligado à nossa idade, se é pequeno, se é criança ou se é adulto. Todos nós temos uma lei, e essa lei é para ser praticada. Quando os gentios que não têm lei, eles não têm lei, mas eles têm uma lei interna. Olha para mim e repita comigo. Ninguém vai permanecer inocente diante do julgamento de Deus. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. Eu e você, por causa de Cristo, estamos livres, mas nós vamos nos apresentar. Nós vamos nos apresentar a Deus. E as nossas obras a Deus. Para receber o galardão da parte de Deus. Não mais para condenação, porque na hora da sentença ser proferida contra nós, aí está Jesus para dizer, olha aqui, esses aqui foi por eles que eu morri. Eu paguei por eles. Eu paguei a sentença que estava sobre a cabeça deles e queria levá-los à condenação eterna. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser livres de uma sentença de morte, mas a lei está posta. Deus tem valores eternos. O que é certo e o que é errado permanece sendo. Deus não muda. A vontade de Deus é que todos vivam segundo a sua lei. A lei de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Versículo 15 diz, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. As exigências da lei estão gravadas no coração dos ímpios, dos injustos, dos gentios e no nosso também. Ninguém pode dizer, eu sou inocente. Todos vão prestar contas a Deus. Todos vão ter que dar conta dos seus atos. Todos vão ter que dar conta das conversas do WhatsApp. Todo mundo vai ter que dar conta dessas conversas. Vai vazar os áudios. Vai vazar o áudio que... As suas conversas podem ser compartilhadas. As suas conversas podem. O seu histórico no Google pode ser visto por crianças. As pessoas podem ver. Eu posso pegar um celular aqui aleatoriamente, vamos ver aqui o que essa irmã
estar conversando e botar no telão da igreja. Vamos botar as conversas no telão da igreja. Deus está vendo. Não adianta apagar as conversas. Deus está vendo. Quando as pessoas começaram a apagar as conversas no WhatsApp, a gente falava, Deus viu, Deus viu. Você está nu diante de Deus. Você não pode se esconder de Deus. Diga comigo, você não pode se esconder de Deus. Sim, é o que diz o texto. Porque dentro de nós as exigências da lei estão gravadas em nosso coração. Disso dão testemunho a consciência e os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então não há como fugir da lei de Deus. O versículo 16 disso, isto acontecerá no dia em que Deus fizer o quê? O segredo dos homens. Isso, todos os segredos dos homens estão expostos diante de Deus. Não temos como fugir, não temos como negar. Deus está nos julgando. Só que o nosso julgamento não é para a salvação, porque para a salvação nós já fomos justificados por causa da morte redentora de Cristo. Agora também somos analisados e julgados pelos nossos atos para sabermos o que receberemos de Deus no dia do juízo. E aquilo que nós recebemos de Deus no dia do juízo, nós vamos pegar aquela coroa e nós vamos colocar aos pés de Jesus. Porque tudo que eu sou, que eu fiz, as obras que eu pratiquei, o tempo que me dediquei ao Evangelho, não é por mim, não é por mim, é por causa de Cristo. Eu sempre tenho falado isso aqui, porque a gente erra até na hora de sepultar um irmão, nós erramos. A gente vê as pessoas errando. As pessoas falam, o fulano de tal fez isso e aquilo, e é maravilhoso, e é isso. Nós deveríamos dizer simplesmente o seguinte, por causa de Cristo, ele foi um exemplo fiel para a sua comunidade. Por causa de Cristo, ele viveu uma vida reta. Foi um exemplo de legado, porque por causa de Cristo, porque por nós mesmos, gente, é só matéria podre que vai descer à sepultura, é apenas inveja, rancor, ódio, pecado, mentira, roubo, inveja, tudo isso é o que nos persegue o tempo inteiro. E se não estamos apodrecidos no pecado, é por causa de Cristo, porque Ele nos salvou. Ele nos salvou. Largados à nossa própria sorte, estamos abandonados ao pecado, completamente destruídos pelo pecado. Mas Cristo nos salvou. E é por isso que o texto termina assim. Mediante Jesus Cristo, tudo acontece por causa de Cristo. Nada é por causa do homem. Diz mediante Jesus Cristo, conforme declara o seu Evangelho. O Evangelho é boa nova. É para dizer para a gente que por causa de Cristo, nós vivemos uma nova vida. Então, nessa noite, o que eu quero que você saia daqui aprendendo, conhecendo, é que a lei de Deus, ela está impressa dentro de você. E que cada ato da nossa vida, nós prestaremos contas a Deus. De que nós não passamos despercebidos diante do olhar de Deus. E que a vontade de Deus suprema ainda está sendo realizada em nossa vida. E que nós damos conta e somos responsáveis por cada ato que cometemos, bons ou maus, diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém?